Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Como vocês viram no vídeo de hoje, o vídeo é mais diferente dos vídeos que eu tô acostumada a gravar aqui no canal. E eu vou explicar o motivo. Primeiro que eu preciso fazer um sermão. Sermão não, mas ler um texto aqui pra vocês. E na real não é nem pra vocês, é mais pra uma eliminatória que vai ter pra Campuri Herdeiros, dos desbravadores em conjunto de uniforme de gala. Pra quem reconhece esse vídeo, olha. E eu preciso fazer esse texto e eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Então, eu vou pegar minha bíblia e vou fazer o vídeo. Eu vou deixando o like, curtindo, compartilhando. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E esse vídeo é mais ou menos um sermão. Na real, não é um sermão, é uma mensagem que eu vou passar pra vocês. Que vai valer lá pro Campuri quando eu for também. Então, vocês já estão ligadinhos assim, né? Que tá Campuri. Eu vou tentar gravar um pouco lá. Campuri Herdeiros do Rei. Ai, gente, tá muito certo. Enfim, antes de eu começar, eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir pra você que tá em casa, você lá que tá me assistindo, mesmo se você não for adventista, abrir a sua Bíblia no texto de Romanos. Você vai deixar, gente. Texto de Romanos 8, 12 ao 17. Aí você abre e deixa aí que a gente vai fazer uma oração agora. E eu vou falar um pouquinho sobre esse verso. Eu só vou abrir minha Bíblia, gente, porque assim, né? Eu preciso abrir aqui. 1120. Achei Romanos, mas não achei ainda o negócio. Só um minuto. Oi, eu tinha marcado, achei. Vamos lá. Bom, então antes de eu começar, eu vou fazer uma oração, tá? E a mensagem ela é curta e breve, então eu espero que vocês gostem. Amor. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, pelas bênçãos, pela proteção, por tudo. Também veio te pedir agora que vamos abrir a tua palavra, que possamos entender o que nela está escrito e o que você quer nos passar através deste verso. Muito obrigada por sempre ter estado conosco. Cuide e proteja todas as pessoas que estão me assistindo agora. E é isso. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão em casa podem acompanhar, tá, gente? Agora eu vou ler e vocês vão acompanhando. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E é basicamente isso que nos retrata o texto de Romanos 8, 12 a 17, que é o texto-chave desta mensagem. Agora eu vou falar um pouco sobre o que esse texto relata, o que eu entendi lendo esse texto, né? Qual a mensagem que, pra mim, esse texto passou. Este texto nos relata que devemos fazer o que Deus nos pede e viver de acordo com seus desígnios. Se vivermos por nós mesmos, como diz o texto, se vivermos segundo nossa carne, caminharemos para a morte. É tão fácil agirmos segundo a nossa própria vontade e tão difícil agir conforme o Deus nos deixou. Afinal, somos seres humanos pecadores que buscam se parecer cada dia mais com Cristo. Mas é importante lembrar que se vivermos com o Espírito Santo e ao lado de Cristo, caminharemos para o correto e para a salvação. Devemos ter uma comunhão íntima com Deus todos os dias da nossa vida, para que assim a gente possa se parecer mais com Cristo e, de certa forma, deixar nosso eu de lado, né? E viver com Ele. Assim a gente vai conquistar tudo. Agir segundo nós mesmos pode nos levar a caminhos ruins, como dependência em alguma coisa, ou levar até mesmo para a morte, como diz o texto. Porém, se buscarmos a Deus diariamente, teremos a salvação. E nossa vida vai ser muito melhor. Nós somos herdeiros e filhos de um Deus que nos ama grandemente e intensamente. E tudo o que nos pede é que andemos lado a lado com Ele e que possamos deixar o nosso eu de lado e segui-lo. É muito difícil, mas se a gente querer e pedir pra Deus, a gente consegue.
E eu vou trazer um exemplo agora pra nossa vida real. A gente vê muitas pessoas perdidas no mundo, em mundo de droga, em mundo de prostituição e entre várias outras coisas. Com certeza, essas pessoas fizeram isso com as próprias mãos, porque Deus não ia querer que elas, virassem desse mundo e se tornassem pessoas assim. O que acontece é o seguinte: elas agiram segundo a própria vontade delas. Elas agiram segundo o que o espírito, não, o que a carne delas falava, né? O que a carne delas falou mais alto do que o espírito. Então elas escutaram a voz de Satanás e deixaram a voz de Deus de lado, digamos assim. E eu acredito muito que se essas pessoas seguissem a Deus verdadeiramente, elas não estariam nesse caminho, porque não é o que Deus aconselha. E como diz realmente o texto, trazendo para o texto agora, para tentar resumir um pouco desse sermão. Realmente, isso pode levar à morte, se a gente agir segundo a nossa própria carne. Droga, prostituição, bebida, qualquer coisa do tipo que não seja segundo o que Deus nos pede, pode nos levar para a destruição. Mas é muito mais fácil a gente agir assim do que seguir o que Deus quer. Porque é o que a gente quer. A gente não quer saber de Deus, digamos assim. A gente quer saber as coisas boas que o mundo nos oferece. Porém, a gente não sabe. A gente sabe que no final das contas, aquilo não é bom. Mas a gente vai do mesmo jeito. Porque a gente age segundo a nossa carne e não escuta a palavra de Deus. Não escuta o Espírito. Mas esse texto fez eu refletir muito sobre isso, sobre o meu próprio eu e sobre várias coisas. E me deixou uma luz. Me deu uma luz no fim do túnel de mudar enquanto ainda é tempo. Porque depois, quando tá tudo perdido, não adianta mais voltar atrás. E eu também vi esse texto como uma forma de arrependimento, né? Porque se você tá vivendo uma forma de agir com as suas próprias mãos, ou vivendo numa situação ruim, fora da presença de Deus, ou sei lá, tá mal por alguma coisa, você deixar o seu eu de lado, ou por alguma situação, ou por você ser uma pessoa extremamente orgulhosa, deixa esse orgulho de lado e vive segundo o que Deus pede. Tenha comunhão com Deus, porque Deus pode te ajudar. Deus pode não, Deus vai te ajudar. Entendeu? E aí vale a gente lembrar que mesmo se todos fiquem contra nós, mesmo se a sociedade inteira nos odeie, e mesmo que as pessoas nos persigam por a gente ser seguidores de Cristo e por temer a sua lei, a gente tem que ter a certeza de que, no fim das contas, a gente vai dar a vitória e a gente vai ter recompensa. Mesmo que seja muito mais difícil seguir a Deus e muito mais fácil seguir as coisas do mundo, como eu já citei antes, é melhor você seguir o caminho estreito do que o caminho largo. Há caminhos que para o homem parece correto, mas levam à destruição. Eu só não lembro direito em qual em qual versículo esse texto se encontra, mas é exatamente sobre o que fala esse texto de Romanos 8, 12, 17. Não somos apenas pessoas normais. Somos filhos de um grande Deus e herdeiros de uma grande história. A gente não veio nesse mundo por acaso. A gente é filho do grande Deus e herdeiro de uma grande história. A gente tem que ter isso em mente. Pra viver, a gente tem que viver com Deus. E sem Ele a gente não consegue ser nada. Sem Ele a gente não vai ter uma vida com paz, uma vida boa, uma vida tranquila. Porque a gente escolheu seguir nosso próprio eu, ao invés de deixar nosso eu de lado e seguir a Deus, que é o único que pode nos salvar e que pode nos dar uma vida plena e melhor. Basicamente foi isso o meu texto. Espero que tenha ficado bom. E foi mais ou menos isso que eu entendi. E claro, em torno desse texto, eu também entendi que a gente tem que ter um arrependimento, né? E porque se a gente tá no caminho mal, a gente tem que se arrepender e se voltar pra Cristo. Eu liguei duas coisas na outra porque foi mais ou menos o que eu entendi. Não sei se é isso que tem no texto, mas mais ou menos foi isso que eu compreendi. E sempre lembrar que a gente não tá aqui por acaso. A gente é herdeiro de uma grande história. Pra finalizar, com chave de ouro, eu vou fazer uma oração e terminar, né? O meu texto termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então agora vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem. Que a gente possa colocar em prática tudo o que aprendemos através dela. E deixar nosso próprio eu de lado. E seguir somente a você. Ter a certeza de que, mesmo em dias difíceis, você estará conosco, como citou no texto de Romanos. Mesmo se sofrermos, no final de tudo, você nos dará glória. Muito obrigada por todas as coisas que faz por todos nós.
pelas pessoas que estão me assistindo e também pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que estão em casa, por tudo. Nos ajude a mudar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, vocês gostam de sermões. Eu posso trazer mais aqui pra vocês, né? Pra gente conversar. Enfim, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Ah, um lembrete. Eu vi um comentário de uma pessoa, inclusive, um beijo pra você que comentou no meu vídeo, que comentou sobre querer ver um casamento na igreja adventista, né? Que eu gravei um vídeo homeschooling para ir para a igreja, gente, eu dar uma dicção. E a pessoa comentou que queria ver um casamento na igreja adventista. Achei muito legal seu comentário. Eu não tenho casamento assim, não tenho previsão de casamento ainda na igreja, mas quando tiver, eu posso gravar um pouquinho de como que é claro se as pessoas liberarem e te mostrar aqui, tá bom? Não deixei o seu pedido de fora, não, tá? Porque eu tenho que até comentei com a minha mãe. Mãe, como é que eu vou fazer isso, né? Se eu não sei, assim, nunca tive um casamento na minha igreja, como é que eu vou fazer? Mas eu posso sim gravar, ou posso até contar como que é um casamento, se você, como você preferir. Mas é isso. Beijo, com Deus, pra mim. Tchau!